Olá, estou muito feliz em te receber aqui na nossa aula sobre o detox. E já vou te antecipar para você ficar aqui até o final da aula, que ao longo dessa conversa eu vou te explicar o protocolo, detalhes do que você pode já aplicar na sua vida, no seu dia a dia, para produzir esse detox, e também vai ter uma vivência prática, onde você vai poder sentir na pele o quanto algumas mudanças podem impactar positivamente todos os aspectos da sua vida. Bom, vou começar te explicando que você não precisa de detox. Karen, como assim? Você tá me falando do detox e tá falando que eu não preciso. De um modo geral, nenhum ser humano precisa, porque o nosso corpo, a nossa mente e as nossas emoções funcionam de forma perfeita. A grande questão é que a gente acaba nutrindo inadequadamente essas nossas ferramentas, esses nossos corpos. Se você parar para pensar, o corpo físico ele tem uma habilidade incrível de absorver, por exemplo, os nutrientes dos alimentos que a gente consome e de eliminar aquilo que não nos faz bem. As nossas emoções, a gente consegue gerenciar, lidar com o estresse ou com algum momento de tristeza e depois trazer emoções que sejam positivas, e assim a gente fica bem. Até é importante ter estresse, algumas situações assim, porque isso faz parte, né, do processo como um todo do nosso organismo. E o mesmo acontece com com a nossa mente. A nossa mente ela tem total condições de lidar, por exemplo, com ideias e pensamentos que não são os ideais e de enxergar aquilo até como uma questão de segurança, né? A gente não só olhar o lado positivo da coisa. Agora, a grande questão é que, de um modo geral, a gente está subutilizando os nossos recursos, o nosso corpo, a nossa mente, as nossas emoções, e sobrecarregando esse sistema, nutrindo inadequadamente o corpo físico, por exemplo, com excesso de alimentos que não nos fazem bem, principalmente industrializados, e todas as outras coisas que eu não preciso nem falar aqui, que você já sabe. O mesmo a gente faz com as emoções, muitas vezes a gente acaba exagerando na quantidade de emoções que não são tão legais, e na questão da mente, muito por conta de como a gente leva a nossa vida hoje em dia, a gente acaba tendo muitos pensamentos, sobrecarrega a mente com muitas informações que não são legais. E aí tudo isso faz com que a gente se sinta sobrecarregado, cansado, com uma quantidade de estresse, ansiedade, que não nos faz bem. Então, quando a gente fala de detox, se você sente vontade, pensa que isso é para você, é porque muito provavelmente isso é a realidade da maior parte das pessoas. Você está sobrecarregando o seu sistema. E o que a gente faz quando a gente fala de um detox? A gente vai olhar para esses aspectos que a gente conversou até agora e vai perceber o que a gente pode fazer de mudança, de transformação no seu cotidiano para poder melhorar isso. Então, aqui nessa aula, eu já vou trazer ferramentas bem importantes para que você possa aplicar isso na sua vida e sentir transformações poderosas, ok? Para quem que é esse treinamento? Para quem que é essa ferramenta? Para todas as pessoas que sentem essa sobrecarga, que se sente cansado no dia a dia, sem vontade de acordar pela manhã, sente sobrecarregado na questão mental, percebe que tem muito mais coisa para fazer do que dá conta, que não tem energia para fazer até mesmo as coisas que gosta no dia a dia. Então, para todas as pessoas que sentem essas coisas, o detox ele vai ser muito importante. O ideal é que você procure perceber como que está a sua vida hoje, onde que estão esses excessos e como que você pode adequar. Então, muitas vezes a gente não percebe, mas está consumindo uma quantidade, a gente acaba entrando num looping de consumir alimentos que não nos fazem bem, de ficar mais cansado, sobrecarregado por causa desse consumo. E eu venho acompanhando diversas pessoas, já fiz mais de 15 turmas desse detox, e o que eu posso te afirmar de diferencial que ele tem é que não só como algo que muda a vida momentaneamente, como você já deve ter vivenciado, feito, ouviu por aí, essas dietas extremamente restritivas ou que produzem um impacto de emagrecimento, mas que não está olhando o corpo como um todo, que não está levando em consideração as emoções, os pensamentos. Esse nosso detox, ele vem olhar para os 3 principais pilares da estrutura de qualquer ser humano e de não só olhar para essas estruturas, mas de forma individualizada. Você tem a experiência de poder identificar o que está nutrindo o seu corpo de forma adequada, o que não, o que te faz bem, o que te faz mal, e aí
A partir do momento em que você tem essa informação, que você consegue perceber isso através desse processo de autoconhecimento, você pode fazer escolhas mais conscientes. E ao fazer escolhas mais conscientes, o impacto que isso tem na sua vida é gigantesco, porque não é algo que funcione igual para todo mundo. Você é único, você não tem ninguém que seja igual a você no universo. E na medida em que você consegue perceber o que funciona para você, você pode implementar isso na sua vida, e isso sim vai gerar uma transformação efetiva e positiva. Então, falando, por exemplo, da questão da alimentação, que é como a gente nutre, como que a gente nutre o nosso corpo físico? Com alimentação, com água, com o que a gente bebe, e a respiração. Então, são esses 3 aspectos que você precisa levar em consideração. Uma das coisas que eu já te trago aqui na aula, nessa aula, para que você comece a mudar no seu dia a dia é: desempacote menos e descasque mais. Os alimentos que eles vêm in natura, né, que vêm da natureza, eles são muito mais positivos para o nosso organismo do que aqueles que vêm em pacotinho, que estão cheios de produtos químicos industrializados. Muitas vezes é desafiador você conseguir fazer uma mudança completa, mas se você fizer pequenas mudanças, lembra que o corpo ele tem essa capacidade de autolimpeza, você já vai conseguir um resultado efetivo. Então, em vez de consumir grande parte da sua alimentação com esses industrializados ou com essas comidas que são mais fáceis, você ir lá e optar por alimentos mais naturais. Outra dica importante com relação à alimentação é que você olhe os rótulos. Muitas vezes a gente compra pela embalagem, né, aquilo que traz de imagem mais saborosa. Mas muitas vezes, se você olhar um pouquinho o rótulo, fazer uma comparação rápida, você vai perceber que alguns alimentos têm muito mais nutrientes e outros têm muito mais coisas que não fazem tão bem, como açúcares, ou como um alimento que ali é transgênico, como química, como aqueles alimentos que são realçadores de sabor, corantes, e que isso tudo não faz bem para o nosso organismo. Outra dica importantíssima é: beba água. Eu sei que é gostoso beber suco de frutas, muitas vezes a pessoa gosta de refrigerante ou sucos industrializados, mas nada substitui a água. É muito importante que você beba uma quantidade significativa de água para que você facilite o processo, primeiro, de filtragem e limpeza do seu organismo, ou seja, só de beber água você vai estar ajudando o seu organismo a funcionar melhor, mas também de manter o seu corpo mais hidratado. Isso vai fazer com que todos os seus órgãos internos funcionem melhor, você vai hidratar mais e melhor a musculatura do seu corpo, isso facilita para que você preserve a qualidade, a quantidade de músculo no seu organismo e vai reverberar para uma porção de coisas boas. E a respiração. A respiração é algo que nem todo mundo leva muita atenção, mas é super importante. No nosso dia a dia, a respiração, ela está sempre presente e ela vai sofrer interferência do nosso estado emocional. Só que da mesma forma como a respiração, ela sofre interferência do nosso estado emocional, você respirar de forma consciente, você interfere no estado emocional. Então, aprender a respirar de forma consciente ou levar a atenção para a respiração, uma sabedoria que já está presente no inconsciente coletivo, que todo mundo fala, vai fazer com que você consiga produzir transformações também significativas, tanto para o seu gerenciamento emocional, quanto para a sua sensação de bem-estar e energia no dia a dia. Uma dica que eu te dou é: qualquer situação que você perceba que a sua respiração está acelerada, está ofegante, para um pouco, leva atenção para a respiração, respira de forma mais consciente, profunda. Existem técnicas, diversas técnicas e ferramentas que pode aprofundar nessa qualidade da respiração, mas se você simplesmente levar atenção para a respiração e respirar de forma mais consciente no seu dia a dia, você já vai sentir uma mudança significativa, que vai impactar no seu corpo físico, na questão da qualidade da sua respiração, do nível de energia e bem-estar, e também vai reverberar para um emocional que você vai conseguir gerenciar melhor e para uma mente mais lúcida, mais presente, mais consciente. Na questão emocional, estou trazendo aqui dicas para vocês em todos esses aspectos que você já pode começar a colocar em prática e que já vai trazer transformação para a sua vida, hein? Na questão emocional, muitas vezes a gente entende algumas das nossas emoções como negativas. Porém, tudo isso faz parte do nosso funcionamento natural. Então, as emoções, elas não são necessariamente negativas. Pelo contrário, elas são sinalizadores de que algo precisa, de repente, de atenção.
Então, se você não sentisse tristeza, por exemplo, talvez você não soubesse que algo não está legal naquele momento da sua vida. Ignorar as nossas emoções também é um tiro no pé. Você vai ali, provavelmente, estar ignorando algo que, no acumular da vida, aquilo em algum momento pode explodir e trazer resultados que não são positivos, né? Como uma ansiedade excessiva e as diversas questões emocionais que a gente percebe que está cada vez mais presente na vida da maioria das pessoas. Então, como que a gente faz para nutrir o nosso emocional? Eu não vou, tem uma porção de coisas que a gente pode estar fazendo, mas eu vou trazer aqui uma dica prática que você pode exercitar no seu dia a dia e que vai te ajudar a sair desse acúmulo de emoções que são mais densas, pesadas e que não são tão positivas e trazer a sua vibração, o seu emocional para coisas que são boas, para coisas que são positivas. Então, um exercício prático que você já pode começar a colocar em prática hoje no seu dia é trazer a atenção para o que te traz alegria, prazer e satisfação. E reservar momentos no seu dia, seja ao acordar, seja um pouco antes de dormir ou ao longo do dia, que você possa se nutrir disso. Se você gosta de caminhar ao ar livre, poxa, tenta reservar um momento para que você faça isso. Mas talvez não é a prática de uma atividade física que te faz bem. Talvez você goste de ter um momento para você sentar, tomar um café, ler um livro, ou ficar com a família, não importa. Muitas vezes, por causa da correria do dia a dia, a gente abandona justamente aquilo que vai nutrir de forma positiva o nosso emocional, que vai sustentar e dar suporte para que a gente possa lidar com esses momentos de maior desafio, de estresse, de tristeza que sempre vão acontecer. A vida, ela é uma constante, sempre vai ter um momento de caos, um momento de desafio. Só que se você aprende a nutrir, a encher o seu potinho de emoções positivas, quando essas outras coisas acontecem, você está com uma estrutura emocional que vai te dar auxílio para suportar o processo pelo qual você vai passar. Existem também outras ferramentas, outras coisas que você pode colocar em prática, mas se você colocar isso em prática no seu dia a dia, eu tenho certeza que já vai produzir transformações muito positivas. E aqui eu quero trazer também um exercício prático para que você possa levar para o seu dia a dia, que é com relação a treinamento mental. Como que você pode, a partir de hoje, utilizar de forma mais assertiva essa ferramenta poderosíssima que é a sua mente. Antes de qualquer coisa, eu quero te falar que a mente, ela não é feita para ser um arquivo de informações de memória. A mente, ela é uma máquina poderosíssima para criar, para ter insights, ideias, trazer possibilidades, soluções para a sua vida. E a gente muitas vezes entende a mente como um lugar para reservar informações. Então, a primeira coisa que eu te digo é: procura diminuir a quantidade de informações e principalmente informações que não são relevantes, que não estão conectadas com as coisas que você quer para a sua vida e que não são positivas. Você procurar a partir de hoje nutrir a sua mente com pensamentos, informações e tudo que chega até você que estejam mais conectados com aquilo que você quer para a sua vida, coisas que estão conectadas com o que você quer realizar, conquistar, e diminuir, por exemplo, o acesso a informações, redes sociais e tudo mais, com aquilo que não faz bem. Por exemplo, notícias de coisas que não são legais, que são tristes, que te geram também emoções que não são positivas. Às vezes fofoca, coisa que não vai levar a lugar nenhum, sabe? Conversas paralelas que, além de não fazer bem para você, ainda está criando uma vibração que não é legal, falando de outras pessoas. Então, tudo isso, se você começa a olhar para essas coisas que não são tão legais, que você está utilizando para nutrir a sua mente, você pode começar já a escolher e selecionar o que fica e o que sai. E ao fazer isso, você vai sentir que a partir dessa mudança já muda significativamente o funcionamento da sua mente no dia a dia. Você percebe que até aqui eu te trouxe dicas de como você pode nutrir melhor o seu corpo físico, as suas emoções, a sua mente. E além dessas dicas que eu trouxe, é claro que tem mais uma porção de dicas que eu poderia trazer para vocês, mas a gente já ficaria aqui com um curso super extenso e a intenção dessa aula é trazer já algumas coisas muito práticas para que você consiga colocar em ação no seu dia a dia, tá bem? E agora, antes
da gente seguir para os próximos passos, eu vou convidar você a fazer uma vivência prática na qual eu vou proporcionar para você a experiência de alterar o seu estado de consciência, levando o seu corpo, a sua mente, o seu emocional para um estado de maior bem-estar e harmonia. Para isso, eu preciso que você agora encontre uma posição que seja confortável. Pode ser deitado numa cama, em algum lugar que você possa se sentir bem confortável, bem à vontade nesse momento, ou sentado em uma poltrona, em um sofá. É importante que você fique à vontade, que não seja interrompido ao longo dessa experiência e que você possa fechar os olhos a partir de agora e se entregar a essa jornada. Ao longo de todo o exercício que nós vamos fazer, apesar de manter os olhos fechados, é interessante que você fique lúcido, lúcida, para que você possa ouvir tudo o que eu disser, filtrar e assimilar apenas aquilo que você realmente desejar. Comece fazendo algumas respirações lentas, profundas. Inspire preenchendo o abdômen, parte intercostal e alta dos pulmões, como se respirasse de baixo para cima, e solte o ar, esvaziando a parte alta, média e baixa, descontraindo o tórax, esvaziando a parte intercostal, a região das costelas, e depois o abdômen, fazendo respirações bem lentas e profundas. Comece a levar a atenção para o seu corpo e relaxar todo o corpo de uma só vez. Vá descontraindo a pele, os músculos, nervos, ossos e órgãos internos. Sinta que a descontração ela vem como uma onda que envolve o seu corpo dos pés em direção à cabeça. Vai descontraindo os pés, tornozelos, as panturrilhas, joelhos. Solte as coxas e os quadris. Sinta a descontração envolver os órgãos e músculos da pelvis. Soltar e descontrair toda a musculatura e órgãos da região do abdômen, envolvendo a lombar, os grandes músculos das costas e o tórax. Descontraia os pulmões. Sinta descontrair até mesmo o coração. Suba essa descontração para os ombros, braços e antebraços, as mãos e os dedos. Descontraia o pescoço, afrouxe os maxilares, os lábios, os dentes e a língua. Solte as faces, as narinas, as pálpebras e os globos oculares, sobrancelhas, a testa, as orelhas e o couro cabeludo. Sinta todo o seu corpo leve, descansando prazerosamente. E na medida em que você descontrai o corpo, é como se houvesse mais espaço para transbordar coisas boas de dentro para fora. Agora é um momento perfeito para que você sinta e mentalize como se estivesse se renovando de dentro para fora. Sinta o seu corpo com mais energia, saúde e vitalidade. Sinta um bem-estar emocional, uma sensação de leveza, harmonia, alegria em seu coração. Perceba a sua mente mais leve, lúcida, consciente, presente no aqui e no agora. Sinta o quanto é bom reservar alguns instantes do seu dia para cuidar de você e o quanto isso vai reverberar de forma muito positiva para tudo aquilo que você fizer em sua vida. Daqui a alguns instantes você vai retornar dessa descontração. E quando retornar, estará sentindo-se renovado, renovada, pronto, pronta para aproveitar ainda mais a sua vida. Estando muito mais presente, aproveitando as relações, se conectando de forma mais verdadeira com as pessoas que fazem parte da sua vida, estando presente em cada momento, degustando de cada instante da sua vida de forma genuína, feliz, prazerosa. Agora, aos poucos, então, vá fazendo esse retorno de forma gradual, através dos sentidos. Ouça bem os sons em torno, ouça bem o som da minha voz. Inspire profundamente, sinta o perfume do ar. Mova os lábios, perceba o paladar. Vá movendo o seu corpo todo, espreguiçando, bocejando, sorrindo. Retorne por completo deste exercício. Abra os olhos e observe como você está agora. Muito provavelmente, se você realmente se entregou ao exercício, se você realmente fez até aqui, você está se sentindo muito melhor do que no início.
Isso é um dos elementos, uma das ferramentas que a gente pode utilizar para trazer mais bem-estar e harmonia para o nosso dia a dia. Eu estou muito feliz que você tenha chegado até aqui nessa jornada comigo. Espero que tenha já aproveitado todas essas informações que eu trouxe e que realmente coloque em prática na sua vida, porque eu tenho certeza absoluta que isso vai trazer transformações positivas para a sua vida como um todo. Agora, eu quero te fazer um convite ainda mais especial. Já faz mais de 10 anos que eu acompanho várias pessoas fazendo esse treinamento de detox e tem um desafio muito especial que é o Detox mais Reset 7 dias. E são 7 dias no qual eu acompanho um grupo de pessoas, no qual a gente vai fazer todo um experimento, tem uma jornada onde eu acompanho dia a dia a, a escolha dos alimentos que a gente vai tirar ali, para que você possa experienciar quais alimentos que fazem bem para você, quais que de repente não estão tão legais e possa ter mais clareza, mais processo de autoconhecimento para aplicar isso na sua vida. A jornada emocional, além dessa ferramenta que eu acabei de te entregar, várias outras ferramentas que podem ser utilizadas para trazer alteração, mudança positiva no estado emocional e mental para o seu dia a dia, ferramentas de treinamento mental, de autossuperação, de ampliação da energia, prazer e bem-estar no dia a dia. Além de tudo isso que tem no programa, que é ali o passo a passo do que você faz ao longo desses 7 dias e como que você faz para manter isso após os 7 dias do exercício, além de ter aulas práticas com ferramentas de exercícios de flexibilidade, mobilidade, treinamento de tonificação muscular, limpeza dos sistemas internos, limpezas de todo o sistema gastrointestinal, limpeza das mucosas dos olhos, dos seios da face. Além de ter todos esses treinamentos, você ainda tem a possibilidade de fazer tudo isso em grupo, um grupo que vai, eu acho que o grupo ele faz muita diferença porque você tem ali, nem sempre é fácil, né? É simples o processo, eu trago ele de forma simples e aplicável, mas em alguns momentos o processo pode se tornar desafiador. O que eu acompanho ao longo dessa jornada é que o grupo torna todo o processo muito mais fácil, porque existe uma troca poderosa, as pessoas te incentivam e você incentiva as outras pessoas, tem insights, ideias, uma troca também do que pode, de sugestões, do que a pessoa pode trazer ali de cardápio. Então, é muito interessante o grupo, como ele funciona, a inspiração mútua e também a força que o grupo traz para que você consiga aplicar de forma mais efetiva o desafio na sua vida. E, além disso, é um estímulo para que você tenha uma data de início para começar o processo mesmo e para seguir naquela jornada para a sua vida. Então, se você quer participar desse grupo do Detox mais Reset 7 dias, que a gente vai fazer a questão do cuidado com o emocional, com a alimentação, com a mente, tudo isso em grupo de uma forma muito leve e apesar de ser em grupo de forma muito individualizada, porque não é algo que você precisa fazer exatamente igual às outras pessoas, você vai aplicar isso à sua realidade, ao seu cotidiano, à sua rotina, para que isso possa ser realmente levado adiante, para que você possa aplicar isso de forma transformadora e que isso siga para a sua vida para sempre, para que você possa manter as transformações conquistadas de forma a ser sustentável, sabe? Para que isso fique na sua vida para sempre. Então, se você gostou, se você quer participar, esse é o momento. Se inscreve no Detox 7 Dias e vem com a gente viver essa transformação que é tão poderosa.